E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um canal. Dessa vez bora com mais um review de Peach Baby Brasil, review do episódio 11. E olha, meus amores, eu gostei desse episódio, eu achei ele um bom episódio, o ritmo foi muito legal. Sem dúvida, ele foi o episódio mais fofo da série até agora, né, gente? O Alan e o Jeff entregando tudo, mas tudo mesmo, em todos os sentidos. E, meus amores, eu nem vou chamar esse episódio de famigerado episódio 11, porque Peach Baby são 3 episódios. Logo, o nosso famigerado episódio 11 para Peach Baby equivale ao episódio 12. Porém, contudo, todavia, gente, todo episódio de Peach Baby praticamente foi um famigerado episódio 11, né, gente? Então, o que é mais um? Acredito que muitos de nós já estamos acostumados, gente. A gente tá sofrendo desde o primeiro episódio e aconteceu exatamente o que eu disse pra vocês na resenha do episódio anterior. O roteiro iria utilizar a oportunidade de desenvolver outros casais agora que o Charlie e o Baby estão longe um do outro. O Alan e o Jeff caminhou muito nesse episódio e eu amei o desenvolvimento deles. O Jeff descobrindo com louvor que panela velha pode fazer comida boa assim, gente, maravilhoso. Foi cada beijão com fervura e vontade que esses dois deram, gente, me arrepiei todinho. E o berro que eu dei, o plot twist que foi a gente ter Peach e Kenta Brasil, puta que pariu, o que foi isso? Eu já narrei a novel de Peach Baby pra vocês, gente, eu já tinha revelado pra vocês lá que o Peach e o Kenta são irmãos, mas eles são irmãos, gente, assim como Peach, Wei, Charlie e Baby, eles só são irmãos ali porque são todos filhos adotivos do Tony. Meus amores, Peach e Kenta eu não esperava mesmo. Assim, gente, eu e o próprio Pavel, né, porque ele comentou essa cena no Twitter dele, acha que é Peach e Kenta, tá? Então eu vou comentar como Peach e Kenta mesmo. Eu gostei, os dois têm uma química muito boa. Eu achei interessante essa adaptação aqui, eu tô ansioso pra mais. No entanto, gente, o meu coração ainda pertence a Peach Wei e a Kenta Kim. Eu ainda shippo e muito Peach Wei e Kenta Kim, mas eu sou aberto à mudança, gente. Será que eu vou shippar Peach Kenta, gente? Será que Peach Kenta é o futuro ou o passado? A gente vai pensar tudo sobre isso nessa resenha agora. Bora falar tudo do episódio 11 de Peach Baby. Vamos lá! O episódio se inicia com o Alan cuidando ali do Baby, né, gente? Tomou umas marteladas na cabeça no episódio anterior por causa do Jim, e o Jeff deixando claro para o Alan que eles já entregaram o Jim pra polícia. Assim como o Alan pediu, só que vai ser muito difícil, na verdade praticamente impossível eles conseguirem conectar o que aconteceu com o Charlie ao Tony, a conectar o Jim com o Tony também, né, gente? O Tony nunca interagiu com o Jim, né? Foi tudo o Kenta, e como o Jeff comentou ali, eles provavelmente trocaram de número ali várias vezes, né, pra não levantar suspeita. E aqui a gente vê que o Jeff não tá conseguindo disfarçar muito bem, não, que ele tem um plano pra derrubar o Tony, né? Ele até fala para o Alan que essa situação vai acabar em breve, que o Tony não vai conseguir escapar por muito tempo. O Jeff só não percebe isso, gente, porque ele tá muito ocupado sendo gadinho apaixonado pelo Jeff, e a gente adora, e o Baby, gente, porque ele tá cego pela vingança, pelo ódio, pela raiva. Os olhos dele praticamente sem vida, gente, imóvel, com a chama sombria da vingança explodindo aqui, o Pavel fenomenal. Ele falando que tudo que importa é que ele quer arrastar o Tony para o inferno, gente, me arrepiei, foi todo. E a gente vê o Peach e o Wei bebendo junto, e o Wei fala para o Peach que ele não sabe o que fazer, né, gente, o Tony entrou muito na cabeça do Wei, e o Peach fala para o Wei que ele costumava ser como ele, né, obedecer tudo que o papai deles mandava, até que ele entendeu que o Tony é uma pessoa horrível, né, Brasil, ruim e ruim mesmo, e que o Wei ainda pode fazer a coisa certa, que é ficar do lado deles contra o Tony. Pra mim a série pintou sim um clima entre o Peach e o Wei, gente, a maneira que o Peach olha pro Wei, cara, só que a gente teve o plot twist de Peach e Kenta, né, mas a química do Peach e do Wei, gente, também é inegável, né, então a gente vai ter que esperar pra ver. A gente deixa claro que ele voltou ali pra acabar com a raça do Tony, pra impedir o Tony de fazer as maldades que ele faz, conseguir libertar ali as crianças, e ele fala para o Wei que o Wei tem uma escolha. Detalhe, essa é a primeira vez que os dois bebem juntos e um tá olhando nos olhos do outro. E aí a gente vê o tio rival cuidando de Charlie, que aqui tá dormindo bem pleno, gente, bem bela adormecida mesmo, depois de fazer todo mundo chorar, né, gente, depois de fazer o Baby quase acabar aí, coitado. Eu tô brincando, ou não, né? O Charlie tá muito fraco ali devido aos ferimentos do acidente, e aí o Jeff aparece e atualiza o Charlie de como que está as coisas. Ele comenta que tudo aconteceu da forma que eles planejaram, que o Tony tá puto da vida dele, que ele perdeu muito dinheiro com a morte do Charlie, que o Jim é um espião, que eles conseguiram soltar o Kim, e que o Kim agora tá morando com eles ali na casa do Alan, né? Todos eles estão morando juntos ali por questão de segurança. Que o Baby, gente, está em um estado de
deplorável, né? Ele tá péssimo desde a morte do Charlie. Tem um foco proposital que o diretor dá aqui no tio rival quando o Jeff menciona que o Baby tá arrasado devido à morte do Charlie. Eu só vou dizer isso. O Jeff fala para o Charlie que entende que ele está como o Baby, mas esse plano veio dele e agora não dá para voltar atrás. O plano então é explicado em detalhes e eu vou contar para vocês o como que aconteceu na série e depois eu trago as diferenças da nova. Na série, gente, o plano vem do Charlie e o Jeff enganou o Tony aqui, falando para ele que a única maneira de trazer o Charlie de volta seria tornar o Charlie incapacitado. E aí o Kenta conseguiu entrar na cabeça do Jim e manipular ele. O médico que tentou salvar a vida do Charlie, na verdade, ele é um amigo do tio rival. E o tio rival é fundamental para esse plano funcionar, porque ele tem em posse uma substância que é experimental, né? Ele testou ela no Charlie, que teoricamente é capaz de suprimir aí os poderes dos alfas, né, gente? As habilidades que eles têm. Isso explica por que o Baby teve o seu poder de volta, né, gente? Os poderes do Charlie estão suprimidos. O médico também deu uma substância para o Charlie, ele dada a ele pelo tio rival, para fazer o coração do Charlie parar de bater aos pouquinhos. Ele também ajudou o tio rival a tirar o Charlie do necrotério. A substância ainda está em teste, gente. Ela não existe na novel, ela foi criada para a série. E eu entendo a série trabalhar muito mais com a questão de ciência aqui do que porque o objetivo deles ao criar essa substância, na minha opinião, é estender isso para o Jeff também. A gente sabe que o Jeff não gosta dos poderes dele, gente, que ele acha os poderes dele um fato. Então é por isso que os roteiristas optaram por fazer dessa maneira, né, gente? O Jeff tem muito mais destaque na série do que ele tem na novel. Na novel, como eu já contei pra vocês no vídeo dela, o plano vem do Jeff, né? Depois dele ver ali os futuros horríveis que aguarda ele. Não existe substância nenhuma, gente. O tio rival é um alfa especial que tem o poder de desligar os poderes dos outros alfas, né? Desligar aí as suas habilidades. Claro que na série, gente, pode ser que o tio rival seja um alfa especial e ele usou, por exemplo, o sangue dele para poder criar essa substância. Mas pode ser que ele não seja, né? Vamos ter que esperar para ver. Na novel, o Charlie tem o poder de controlar o seu sistema nervoso autônomo, né? Então ele consegue controlar o ritmo do seu batimento cardíaco e ele cessa aí. Não tem nenhum médico envolvido também. E aí o Jeff conta para o Charlie como foi que ele conheceu o tio rival. O tio rival ajudou ele aí a escapar do Tony algumas vezes. Ele fala que o tio rival acredita no que eles acreditam, né? E é por isso que ele tá ajudando eles contra o Tony. E aí o Jeff volta para casa do Alan ali. O Alan todo preocupadinho aqui, birrento, pergunta para o Jeff por que o Jeff não atendeu as ligações dele e nem respondeu às suas mensagens. O Jeff fala que ele precisava ficar um tempo sozinho, que a família é calorosa, mas barulhenta. Ele queria ficar sozinho com os seus pensamentos. O Alan fala para ele que o Jeff pode ser sincero com ele, que ele tem que aprender a usar aí os seus privilégios como garoto do Alan, né? E o Jeff fala para ele que ele ainda não decidiu se ele vai ser o garoto do Alan. Gente, mentira, Jeff! A gente sabe que você quer ser o garoto do Alan. Só vai, querido. E ele foi mesmo, gente. Literalmente, ele foi. E os maiores fofoqueiros, né, gente, que é o Sonic e o North, ficam tentando ajudar e ao mesmo tempo provocar o Alan. Eles não são bons cupidos, gente, mas eles são muito divertidos. E aí o Alan fica pensando no que o Sonic falou pra ele, né? Que se ele quiser entender o Jeff, que é um jovem, ele deve pensar como um jovem, né? Porque o Alan traz aqui a diferença de idade entre eles, que não é grande coisa, tá, gente? Porque os dois estão muito apaixonados, a diferença de idade pra eles ali é só um número. O Baby vai até o Pete, gente, e aqui fica claro pra gente que o Kenta tem um espião ali na empresa do Pete, né? Pra vigiar ele, e ele fala pro cara ali que ele mesmo vai cuidar do Pete. E os outros são inofensivos, que eles devem se preocupar com o Pete. E o Alan leva o Jeff, gente, para um date que ele acha que é um date que tem vibe de jovens. Então ele leva ele ali para eles andarem de patins, mas o Alan não sabe, gente, ele correndo o risco aqui de quebrar o fêmur se caísse, gente, tudo pelo novinho, né? E aí ele desequilibra e o Jeff agarrando ele aqui, gente, o Alan utilizando essa oportunidade aí, maravilhoso, a troca de olhares aqui, ó, saborosa, magnética, ótima química entre os atores. E aí o Alan se declara para o Jeff, foi uma declaração tão bonitinha, tão fofa, tão ele falando para o Jeff que ele não quer um garoto do Alan, que ele quer o Jeff, e ele quer alguém teimoso, calado, que nunca confia e acredita em ninguém, mas que concordou em se aproximar dele, alguém que ele ame e que ame ele de volta. Jeff se derretendo todo, que não teria como não se derreter, né? O Alan colocando a pulseira de casal nele, gente, o imã das pulseiras juntando ali, formando um coração. Eu achei um detalhe tão bonitinho. E meus amores, o Jeff utiliza uma pulseira agora que tem a letra A, né, gente, de Alan, e o
Alan utiliza agora uma pulseira que tem a letra J, né, de Jeff. O Jeff deixa claro para o Alan as preocupações que ele tem, né, o porquê que ele nunca entrou em um relacionamento ali, né, gente, por conta dos seus poderes. Ele fala para o Alan que o Alan nunca vai conseguir esconder alguma coisa dele, porque o Jeff sempre vai conseguir ver o futuro dele, e isso a longo prazo pode desgastar a relação, pode fazer o Alan se cansar dele, que talvez o Alan não tenha futuro com ele, né, gente, o Alan não seja o futuro dele, e o Jeff em algum momento pode acabar sabendo disso. Só que o Alan deixa claro pra ele que ele não tem medo, porque ele entrega o seu futuro ao Jeff, gente. O tio arrasou demais. E o tio Alan, além de ser perfeito em tudo, gente, ainda beija gostoso, né, Brasil? Que beijões maravilhosos. Os mimos de Alan Jeff que a gente merecíamos mesmo, veio demais, gente. Veio do jeito que a gente ama. Foi uma MC longa, bem filmada, bem interpretada, bem escrita. Beijos maravilhosos, gente. Cada mordida de lábio que os dois deram aqui, gente, minha nossa, me arrepiei todinho, que delícia. A intimidade e o desejo deles aumentando cada vez mais, gente, eles se beijando ali muito, somente parando quando a necessidade de respirar afasta os dois. E o tio amorosamente deitando o Jeff na cama, o Jeff falando que ama o tio, falando que ele sabe, dando um sorriso de gado pervertido, gente, foi tudo. E aí eles começam a se pegar ainda mais, o Alan começa a desabotoar ali a calça do Jeff, o Jeff fica com um pouquinho com medo e com receio, né, gente, afinal é a primeira vez dele, e o Alan fala pro Jeff cooperar um pouquinho, pra ele relaxar que tá tudo bem, e o Jeff se entrega pra ele, né, e aí os dois continuam se beijando ali da cama. Depois eles vão ali para o banheiro luxuoso do Alan, né, gente, que banheiro bonito. Eles vão se pegando ali, se beijando de um jeito fervente, Brasil, pegou fogo mesmo, em meio ali às gotículas de água no vidro, gente, esse detalhe deixou a cena tão mais intensa, na minha opinião. O Jeff e o Alan se comendo e se comendo mesmo, gente. Não sei se eu fiquei tão doido e tão eufórico, gente, que eu cheguei a ver o que não tinha, mas eu vi sim umas línguas entrelaçando ali, né. Estavam se beijando com tanta ferocidade, com tanta vontade, gente, que eu acho praticamente impossível não ter rolado língua nesse momento. Uma hora ou outra, numa agarração dessas, gente, a língua acaba escapando. Eu não tô reclamando, gente, ninguém tá, a gente adora. E aí a gente vê eles depois bem namoradinhos que namoram ali na banheira, né, e o Jeff falando para o Alan que o Alan foi seu primeiro, e o Alan falando que não, que ele foi seu primeiro e seu último, gente. Deu um beijinho tão fofinho na testa do Jeff, o Jeff todo rendido aqui ao tio dele, gente, amei. E aí na próxima cena, enquanto o Kenta amola ali a sua faca, né, e decide se ele realmente vai pra cima do Pete ou não, ele reflete ali sobre o passado dele e do Pete. O Tony colocou o Kenta pra fazer companhia para o Pete, pra brincar com o Pete ali, gente, porque o Pete é um enigma muito especial e ele é obediente, né, gente, e o Tony utiliza isso aí como uma forma de recompensa. Mas claro, com o objetivo claro de manter o Pete do lado dele, né, gente, de manipular o Pete. O Tony é muito bom nisso, né. Olha, por exemplo, que ele transformou o Kenta. Isso vem desde criança, né, porque o Kenta vira para o Pete nesse momento e fala que o papai não deixa ele brincar ali fora porque ele não é um alfa. E o Pete fala que se o Tony ficar nervoso, o Pete ajuda ele a lidar com o Tony. Pete e Kenta cresceram juntos, gente. E quando o Pete descobriu a verdade que o Tony é uma das piores pessoas do mundo, né, gente, ele é horrível, mas um vilão assustador, bem escrito e bem interpretado, gente, ele é um ótimo. O Pete não aguentou isso e decidiu ir embora, né, só que o Kenta aparece aqui e o Pete fala que ele vai embora de qualquer forma, que o Kenta não é uma pessoa ruim como o Tony, que ele pode fazer a coisa certa, e ele fala que eles vão se separar ali. O Kenta fala que se o Pete for embora, ele não vai ser mais o irmão dele. Mesmo com o coração pesado, o Pete faz a coisa certa e vai embora, né, gente? Ele tenta puxar o Kenta pra ir com ele, mas o Kenta fala que ele é incapaz de trair o Tony, porque o Kenta pensa que o Tony deu a vida dele pra ele. E aí o Pete fala para o Baby que a única forma deles conseguirem lidar com o Tony de uma vez por todas é um cara praticamente intocável, né? O Tony é bem cuidadoso com algumas coisas. O maior tempo possível seria de dentro pra fora, né, gente? Então eles precisariam do Whey. Baby fala que se for pôr o Whey, esquece, ele vai embora aqui e o Pete permanece pleno. Detalhe, gente, na minha opinião, o Pete não tá pedindo a permissão do Baby para o Whey ajudar a gente. Ele quer a ajuda dos dois. E aí quando o Pete volta pra casa aqui, ele é surpreendido pelo Kenta, os dois começam a brigar. E a força aqui é bem parecida. Pode ser que o Pete permitiu o Kenta fazer isso, né, que ele tava com medo de machucar o Kenta se ele realmente utilizasse a força dele, né, gente? A gente sabe que o Pete é um enigma, talvez porque no fundo ele pensa que o Kenta não tem coragem de fazer isso. O Kenta consegue mobilizar o Pete ali, começa a tentar enfiar a faca nele, o Pete segura aqui, e nesse momento eles mostram pra gente a cena do plot twist, né, gente, que chocou todo mundo, Brasil. Eu falei, eu dei um berro aqui, e como eu disse, gente, eu gostei do que eu vi, que a gente vê o Kenta e o Pete bem próximos ali, e o Kenta vai se aproximando gradualmente, e ele acaba
beijando o Pete, né? É um beijo bem rápido, gente, é um selinho aqui, porém a expressão do Pete mostra pra gente que ele gostou do que aconteceu. Ele ficou feliz, ele ficou contente. No entanto, o Kenta ficou extremamente confuso. Deve estar um monte de coisa na cabeça dele. Eu acho que o Tony deve ter enfiado na cabeça do Kenta várias vezes que ele é menor, que ele é inferior, sim, a pessoas alfas, enigmas, ômegas, enfim. Isso pode ser uma das coisas que esteja pesando no Kenta nesse momento. Ele acha que ele não é digno de ficar com o Pete, que é um enigma, né? Só que ele nem deixa o Pete falar nada e ele também não fala e ele vai embora em silêncio. Quando a gente volta pra briga, a gente vê nos olhos do Kenta que ele não tem certeza nenhuma do que ele tá fazendo. Tem um momento que parece que até que ele chora enquanto ele se força a não matar o Pete. Porém, gente, pode ser só suor mesmo, né? A briga foi ferrenha. Mas mesmo que o Kenta não esteja chorando, gente, na minha opinião, tá claro que ele não quer fazer isso. O Pete é importante pra ele. Eu acho que, na verdade, ele nem consegue fazer isso, gente. E aí, por conta disso, eu acho que pode dar muito ruim com o Tony, como sempre, né? Nesse momento, o episódio de Pete Baby chega ao fim, gente. Sim, eles terminaram o episódio nessa adrenalina, gente. Eu falei pra vocês. Eles simplesmente viraram pra gente e falou: vocês ficam falando da maldição do episódio 11? Pois bem, eu farei todos os episódios da minha série ser um episódio 11. E aí vocês não vão sofrer com a maldição do episódio 11, porque vocês vão sofrer desde o primeiro episódio, né, gente? O pensamento só pode ter sido esse, né? Em relação ao episódio 11 de Pete Baby, é isso que eu tinha pra comentar. E agora eu quero saber de vocês. Vocês concordam comigo? Discordam completamente? O que vocês acharam de Pete e Kenta, Brasil? Eu quero muito saber. Comenta tudo aqui pra mim e bora discutir. E agora, como sempre, eu irei comentar a preview do próximo episódio, né, gente? Episódio 12 de Pete Baby. Ele sim equivale ao nosso famigerado episódio 11, né? Já que ele é o penúltimo de Pete Baby, que tem 13 episódios. Mas esse aqui não quer spoiler do próximo episódio. Se você gostou do vídeo até aqui, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho. Pra você que ficou comigo, bora detalhar a preview do penúltimo episódio de Pete Baby, gente, o episódio 12. Então, vamos lá. A preview abre com o Charlie encontrando ali um álbum de fotos no casa do tio Rival, que tem um monte de foto ali do Baby, e ele pergunta por que o tio Rival fica seguindo secretamente o Baby. E depois a gente vê o Wei falando para o Baby que ele só quer pedir o perdão do Baby de todo o coração dele. Meus amores, olha a maneira que o Pete tá olhando para o Wei, cara. Não tem como eu não shippar, gente. O Pete tem que sentir alguma coisa pelo Wei. Fudido mesmo, gente, porque eu gostei de Pete e Kenta, mas o meu coração é Pete Wei. Eu quero muito que o meu demôniozinho tenha uma redenção e fique feliz aí com o mozão dele, gente, embora eu acho que a série não esteja caminhando pra isso. E parece que o Baby não vai aceitar a ajuda dele ali de primeiro momento, mas o Pete deve conseguir convencer ele, né, falando para o Baby que é muito importante eles terem o Wei ali pra conseguir lidar com o Tony. O objetivo do Baby não é arrastar o Tony para o inferno, então isso aqui é uma das coisas que ele vai ter que fazer pra conseguir isso. E aí depois a gente vê o Winner apontando ali a arma para o Baby tá encurralado aqui. Próximo corte, a gente vê o Kenta falando para o Tony que ele nunca vai trair ele, e o Tony falando que se ele quiser provar a sua lealdade, que ele deve se livrar de todos eles. E aí, mais uma vez, ele abusando fisicamente do Kenta, né, gente? Ele agredindo aqui o Kenta, enquanto ele fala que o Kenta não serve pra nada, que ele é um inútil, né? Será que o Kenta vai revidar pela primeira vez? Gente, eu acho que não. Eu acho que a forma deles tirarem o Kenta daqui ou vai ser com o Pete, ou vai ser com o Kim, ou vai ser com os dois, né, gente? Eu ainda espero que Kenta Kim vem aí sim, né? Só tem 2 episódios, gente, então eu acho que é muito difícil. Mas a esperança é a última. Que nos bastidores, gente, a gente pôde ver uma cena do Alan e do Jeff deitadinhos ali, bem próximos um do lado do outro, bem namoradinhos que namoram, gente, sendo as coisas mais fofas e doces do mundo, né? E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho, me acompanhe também nas minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima, meus amores. Beijão. Bye, bye.